Graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Pois é, eu estou aqui com você outra vez. O tema de hoje se chama A Fé Desconhecida. Portanto, a gente vai falar a respeito de um assunto que interessa a todo mundo, porque, afinal de contas, quem é que não se interessa em utilizar a fé ou em saber isso aí? Quando as pessoas falam de fé, elas se recordam, suas mentes são remetida à fé que está em Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, certeza e convicção das coisas que a gente não vê. Essa definição aí todo mundo sabe, você sabe, eu sei, a gente sempre ouviu, a gente ouve isso em qualquer lugar, a gente conheceu isso há muito tempo. Então, eu quero falar para você hoje sobre uma fé desconhecida ainda da maioria das pessoas. Eu não quero dizer maioria, que parece que nós somos minoria, não. Eu prefiro falar que é desconhecida de um grande número ainda de pessoas. E hoje, com essa ministração, a minha confissão, o que eu espero é ministrar na tua vida esse entendimento para que você, então, possa compreender que existem duas formas de fé e que você, então, a partir de agora, você deve se preparar para você analisar e esquadrinhar quando a Bíblia fala de fé, de que fé ela está falando. Porque nem toda fé, nem toda forma de fé é aquela fé que está em Hebreus 11. Pela fé, Abraão fez isso, fez aquilo. Pela fé, Moisés fez isso, fez aquilo. Pela fé, Davi fez aquilo outro. Pela fé, Sansão e tal. Pela fé, Raabe, a prostituta, recebeu e deu guarida aos espias de Josué, né? E pela fé e tal. Então, todo mundo, quando pensa em fé, ela pensa dessa forma de fé. E hoje eu me proponho aqui a ministrar na tua vida a forma de fé que está aqui, por exemplo, em Gálatas capítulo 3, verso 23, que eu vou ler para você agora nesse momento. Diz assim, olha: mas antes que viesse a fé, ou seja, ela não havia chegado. Havia passado milhares de anos, Moisés, Davi, os profetas, que eles, por fé, conquistaram reinos. Por fé, eles fizeram maravilhas. Por fé, já te contei, Moisés tocou na água e abriu o Mar Vermelho. Mas, logo depois, o apóstolo Paulo, e só o apóstolo Paulo, os 11 apóstolos não entendiam isso aqui que eu vou falar. Só Paulo, quando foi arrebatado ao paraíso, ele ouviu palavras inefáveis e especifica em sua carta aos irmãos lá da Galácia. Ele diz aqui: antes que viesse a fé. Então nós nos perguntamos aqui, mas se vem falando lá em Hebreus, por fé e Sansão, por fé Davi, né? Então aquela fé vamos chamar de fé prática, a fé de fazer milagres, a fé que Pedro utilizou para caminhar sobre as águas, tá bom? Então, agora aparece Paulo no cenário dizendo antes que viesse a fé, ou seja, a fé não havia chegado, essa aqui, porque Paulo estava estabelecendo aqui uma fé definida, uma fé doutrinal, a fé do Evangelho, a fé que fala do teu espírito, da tua posição espiritual, que serve para você se relacionar com Deus, com a mente, como está em Romanos 7,25. Diz que agora, depois da cruz, porque toda a ciência da graça está em você dividir antes da cruz e depois da cruz. Depois da cruz, Paulo diz assim, agora não é mais com o corpo, agora é com a mente, com o espírito. Antes era com o corpo, postura religiosa, cerimônia, abstinências, lavamentos, rituais aqueles, né? Óleos ungidos, unções, imposições de mãos. Mas depois que Cristo ressuscitou, agora o corpo não cumpre mais nenhum papel. Por isso é que Paulo diz aqui que nem carne nem sangue herdam o reino dos céus, porque nós estamos no reino. Então o corpo agora vai cumprir um outro papel diferente. Então, agora como íamos servir a Deus em espírito, ou seja, com a mente, então para a mente veio uma fé estabelecida em um conhecimento
a fé doutrinal. Entendeu? Por isso que, se você quer comparar a diferença, eu vou te mostrar aqui bem rápido. Veja o que aconteceu aqui com Pedro. Eu vou mostrar para você Atos, capítulo 5, verso 12, que diz assim, ó: E pela mão dos apóstolos se faziam muitos sinais e prodígios no povoado, na cidade, e todos estavam unânimes no pórtico de Salomão. O que eles faziam pelas mãos dos apóstolos? O que acontecia? Milagres, prodígios, sinais. Verdade? Agora, esses mesmos apóstolos que faziam isso, milagres, prodígios e sinais, eles não tinham a fé doutrinal, eles tinham a fé de fazer milagres e maravilhas diante do povo. Impunham as mãos porque eles viram isso em Jesus de Nazaré. Imagino que Pedro ia e impunha as mãos. Por isso hoje você vê esses evangelistas aí na televisão que são encantados impondo mãos, até que aparece o apóstolo Paulo e diz que impor as mãos é um rudimento. Agora não é impondo as mãos, agora é educando e você mesmo se cura. Por isso que você nunca vai me ver impondo as mãos sobre ninguém. Agora, por aí, nessas milhares de igrejas evangélicas que tem por aí, os domingos, o pastor diz: passe à frente, vou orar por vocês. Aí aparecem os colaboradores, diáconos, né, e um montão de gente. Ele está procurando que a pessoa sinta alguma coisa. Mas isso aqui não é mais por sentir, agora é por conhecimento, agora é por conhecer. Essa é a diferença entre você ir a uma congregação onde tua posição é explicada a você e não que fique brincando com as tuas emoções, senão você vai ficar sempre dependendo das pessoas, dos homens. Então, quando você é educado, você aprende que você tem a mesma coisa que eu tenho. Deus não dá o seu espírito por medida. Entendeu? Por que as pessoas querem que eu ore por elas? Cada um ore por si. Isso é como se você tiver um prato de comida e eu tenho o mesmo prato de comida. Você come a tua e eu como a minha. Se você tem o mesmo espírito que eu tenho, Deus não faz acepção de pessoas, nem dá seu espírito por medida. Então, o que você tem, eu também tenho. Então, você não pode ficar me pedindo oração, nem pedir oração a ninguém. Eu oro por mim e você ora por você. Você não acha? Isso é mais prático, mais lógico, mais certo. Por isso você vê, às vezes no programa de rádio, que eu fazia nas rádios por aí, pastor, ora por mim, o pessoal ligava, né? Aí eu ficava prestando atenção e ouvindo o próximo programa, e eu notava que as mesmas pessoas que ligavam para mim pedindo oração, ligavam também para os outros programas pedindo oração também. Aí eu estou orando para você colocar meu nome na lista. Eles têm um recipiente, né? Põe aí, escreve o nome da pessoa e põe ali dentro. E eu estou seguro que eles vão para casa e largam aquilo para lá. Esses são contos religiosos, abençoados. Inclusive, eu queria compartilhar contigo uma coisa interessante. Você sabe que eu fui pentecostal? E a igreja pentecostal tem esse costume. Às terças-feiras à noite era o culto de oração. E então, esse era o momento da pedideira. Os irmãos se reuniam. Então, havia um momento, tinha uma cestinha assim de vime pequena. E as pessoas escreviam num determinado papelzinho lá, no seu lugar sentado, qual era a sua necessidade. E dobravam um papelzinho, vinham à frente e colocavam ali naquela cestinha. E aí no final do chamado culto de oração, depois daquela barulheira pentecostal todinha que a gente fazia lá, atrapalhando a vida dos vizinhos, aí o pastor elegia alguém da congregação para vir à frente e orar pelo cestinho de pedidos, que todos já tínhamos depositado ali os pedidos. Aí fazia aquela oração, abençoa o gato, abençoa o tio que está gripado, abençoa a vovó que caiu da escada, abençoa o meu filho que está nas drogas, abençoa o meu marido que quer conseguir emprego, abençoa não sei quem, abençoa todo mundo. Né? Aí acabou, todo mundo vai embora. Depois a gente veio descobrir que tinha uma senhora que ela limpava o salão da congregação. E ela era encantada de limpar as quartas-feiras, que era o dia seguinte da reunião de oração, porque as pessoas inadvertidamente deixavam aquela cestinha de oração, de receber os papeizinhos, em cima de algum lugar ali. O que acontecia? Ela ia lá, curiosa para saber a necessidade dos irmãos, e abria papelzinho por papelzinho e ficava descobrindo o que as pessoas estavam pedindo. Para você ver para que servem essas coisas, né? Então, os apóstolos faziam milagres, voltando aqui,
Mas eles, por não terem a fé doutrinal, eles tinham a fé para fazer milagre. Tinham. Então, mas não tinham a fé doutrinal. Eles tinham a fé natural, aquela fé de Hebreus 11. Então, vamos falar aqui com evidência, né? Os mesmos apóstolos que faziam milhares de milagres, que Pedro ganhou fama em todo Jerusalém, que era um verdadeiro espetáculo naquele mundo, daquele tempo. O próprio Pedro já era bem conhecido, famoso, imagino que já tinha programa nas rádios, na televisão, naquele tempo lá. E Paulo se encontra com Pedro na Galácia, e aqui em Gálatas capítulo 2, verso 11, diz assim: quando Pedro chegou a Antioquia, eu lhe resisti cara a cara, porque estava de condenar, porque antes que alguns estivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, ele ia se apartando, porque tinha medo dos da circuncisão. Então aqui diz que Pedro tinha medo. Então eu pergunto para você, de que valeu aquele montão de milagres que eles faziam, e Pedro andou sobre as águas, e depois diz que aqui, 15 anos mais tarde, mais ou menos isso aqui, que supostamente estaria mais maduro, né? E aqui diz com hipocrisia, com medo. É como Paulo falou para ele: Pedro, você é um menino na fé, você está de condenar. Eu não quero te condenar ainda, mas você está atuando como uma criança, Pedro. Né? E tem gente aí que queria ser igual o apóstolo Pedro. Ah, não, como Pedro caminhou pelas águas. E daí, abençoado? Não se esqueça que ele afundou. Ele não ficou boiando, não. Pedro era um hipócrita naquela época ali. Por quê? Não, ele fazia milagres. Pedro Kelly, não fala assim de Pedro, não, teu xará. Claro, ele tinha o primeiro aspecto da fé, a fé prática. Mas essa não é a ideia. A ideia, depois da ressurreição, é que você tenha a fé que está baseada na tua posição no Evangelho. Então essa fé está aqui, ó, em Romanos capítulo 5, olha. Romanos 5, verso 1, ó. Justificados, pois, pela fé. E você acha que essa fé que justifica é a fé que Pedro usava para curar enfermos? Não, porque a fé tem duas manifestações. Uma é para milagres e essa aqui é a que te justifica. Justificados, pois, pela fé, temos paz. Olha, paz para com, preste atenção, paz para com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem um também, olha o verso 2. Olha o que a fé doutrinal faz. Por quem também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Você sabe por que nem Pedro nem os apóstolos puderam conhecer a graça de Deus? Porque eles não tinham a fé doutrinal. Porque a fé doutrinal era ensinada exclusivamente pelo apóstolo Paulo e eles não se davam bem com o apóstolo Paulo. Portanto, quando Paulo falava e expunha todo esse conhecimento, lá Pedro estava atribulado com João, com ciúme, e eu estou falando Bíblia, tá? Tudo que eu digo eu provo. Eles não se davam bem, eles tornaram a vida de Paulo impossível, perseguiram, acusaram, tentaram assassiná-lo. Eles não criam em Paulo. Então, como não criam em Paulo, eles não podiam estar firmes na fé doutrinal. Então aqui diz: por quem também temos entrada. Não é só que você esteja em paz com Deus, justificado com Deus, senão que você também tem entrada a outro aspecto da fé, que é firmeza, na qual estamos firmes. As tormentas chegam à tua vida e você resiste. Olha o tipo de tormenta que pode vir. Verso 3, ó. E não somente isso, não é somente que estamos firmes, senão que também nos gloriamos nas tribulações. Epa, agora a coisa pegou. Ei, como é que você está? Rapaz, eu estou atribulado. Estou passando uma tribulação tremenda, mas estou me gloriando nela. Peraí, você não diz que está atribulado? Sim, mas é como eu sou um justificado, eu sei usar a fé doutrinal a meu favor. Então a tribulação não faz comigo
o que faz com você. Ah, então você é especial? É claro que eu tenho que ser especial. Por quê? Porque se você está gritando, fugindo, reclamando, o diabo que é o diabo, que não sei o quê, então aqui está dizendo que diabo que nada. Isso aqui me produz a glória. A tribulação produz. Isso era só Paulo que entendia. E diz aqui, e não só isso, no verso 3, né? Romanos 5, 3. Não é só que eu estou firme, senão que as provas e tribulações, olha o que fazem comigo. Diz, e nos gloriamos. Não somente isso, que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo, porque isso você tem que saber. Porque se você não sabe disso, você vai por aí correndo buscar oração. Pastor, ora por mim que eu estou atribulada, eu estou atribulado. Aqui não perca nem tempo em chamar aqui, porque se eu sei que você está atribulado, sabe o que eu digo? Ah, glória a Deus, está crescendo. A mim também chegam tribulações, tá? E muitas, e eu choro, tenho lágrimas, muitas vezes, às vezes me acontecem coisas abençoadas. Mas o que eu vou fazer? Eu vou trazer isso aqui para o microfone? Não, hoje eu não posso ministrar. Apóstolo Pedro Kelly, o que está acontecendo? Ah, é que eu estou tribulado, irmão, então eu não posso ministrar hoje. Estou muito atribulado. Eu não posso aqui ensinar nada porque eu estou atribulado. Imagina! E se você morasse comigo? Vamos supor que você estivesse comigo sempre e me vê atribulado, chorando, passando, né, mal entendido familiar, essas situações que vêm, né? Então, de repente, você me vê aqui assim, olha só, isso é uma hipocrisia, então? Não, peraí, eu tenho direito a me gloriar também, não me deixar levar por essa carne, eu tenho que mantê-la cativa. O que eu falo aqui para você, eu tenho que exercitar comigo mesmo. Ou vamos supor o contrário, eu convivo com você e sei da tua vida, sei do sufoco que você está passando. Entendeu? E aí eu chego aqui e nem parece que eu estava contigo, porque eu vou estar aqui contente, desfrutando dessa comida, principalmente dessa aqui, e talvez você pense assim, poxa, Pedro Kelly não tem sentimento, está sabendo das provas que eu estou passando, e olha só, mais tranquilo que ele está, e o que é que você quer que eu faça? Que eu me submeta à mentira temporária da carne, da minha, da tua, de quem for? Não, abençoado. Você tem que aprender a levar cativa essa carne aí, desse limão, fazer uma limonada bem gostosa. Então aqui diz, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que elas produzem o quê? Paciência. E você que diz assim, Pedro Kelly, ora por mim, para que Deus me dê paciência. Ah, então eu tenho que orar para que te venham tribulações, porque se a tribulação que produz é paciência, então gloria-te em todas essas coisas que estão acontecendo contigo. Possivelmente você seja uma dessas pessoas que tem mais paciência aqui, se você tem passado muita tribulação. Paciência é um fruto tremendo. Quando surge uma situação difícil, a pessoa que já passou por várias, né? Peraí, não vou responder agora, vou ficar calado, vou segurar, porque isso aí pode trazer glória. E se eu me queixo antes de tempo, depois eu posso ficar mal. Então você exercita a paciência, porque a tribulação produz paciência. E a paciência prova a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossas mentes pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, isso quer dizer, preste atenção, se você não entende essas duas manifestações da palavra fé, então, você jamais terá firmeza, sabia? Eu estive no sistema religioso, fui pentecostal, como já te disse, né? E eu olhava, essas pessoas não crescem, incluindo-me, a mim, né? E eu me perguntava, eu estou aqui há tantos anos e é sempre a mesma coisa. Nada, e nada, e nada, e nada. Tudo vem à frente que eu vou orar. E repreende demônio. Eu expulsava demônio. Eu, Pedro Kelly, expulsava demônio. Repreendo, e vigílias.
E então, meu Deus, ajuda-me, ajuda fulano, pastor, ajuda-me. É uma situação onde você não cresce. Sabe por quê? Porque para você crescer, você precisa de firmeza. E para você ter firmeza, você tem que entender a fé doutrinal, que é a que te dá entrada a esta graça. E como é que funciona isso? Bom, isso funciona como uma forma de uma ciência. Paulo falou, essa é a verdadeira ciência, né? Essa é a verdadeira ciência. Por exemplo, se o Evangelho diz que com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre o teu espírito, quer dizer que você é igualzinho a Jesus Cristo. E em carne você diz, eu igual a Jesus Cristo? Não, eu sou um pobre, miserável, cego, desventurado. Eu ser igual a Cristo? Isso é o que ele disse, que com uma só oferta, ele, não a tua carne não, tá? Tua carne é o veículo. Inclusive, domingo temos um tema tremendo. Passa situações para aperfeiçoar o que está dentro, para que aquilo que está dentro, que é o Espírito, domine aquilo que está fora. Isso é uma ciência. E quando você vai tomando essa vitamina que eu estou te dando aqui, que eu estou perfeito, eu não estou vendo, mas aqui diz, essa graça diz que com uma só oferta, quando ele morreu e ressuscitou, me aperfeiçoou para sempre. Eu creio nisso, confesso isso, e de agora em diante eu falo isso. Quando você faz isso, isso tem uns efeitos na tua mente, no teu redor, ao teu redor, porque isso que sai pela tua boca traz muitas manifestações, porque se você está perfeito para sempre, isso quer dizer que você está salvo para sempre. Sim ou não? Então, ao você se sentir salvo para sempre, preste atenção, você se sente mais livre. Ao se sentir livre, então você pega mais leve. Ao pegar mais leve com as coisas, você entra na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ao entrar em liberdade, a liberdade tem um custo, um preço muito grande, e é saber se conduzir dentro do terreno da liberdade. E para isso você precisa paciência, porque os irmãos novos que chegam entram nessa liberdade e de repente você os vê muito libertinos. Olha, você sabia que fulano, eu vi fulano fazendo isso, fazendo aquilo. Ah, você viu, tem olhos para ver? Sim, eu vi. E daí, o que você vai fazer? Não, eu vou criticar. Ai, se você critica, você se mete com o anjo dele, porque aquela pessoa, na verdade, daquele jeito, está em treinamento, está sendo formado, está amadurecendo dentro de uma grande liberdade. Mas essa fé que o apóstolo Paulo fala não é qualquer fé, é uma fé que confirma a igreja. Sem essa fé aqui, não tem direito a se chamar de igreja. Entendeu? Então, aqui diz, e ao que pode confirmar-lhe segundo meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. A pregação de quem? E quando foi que você viu Jesus Cristo pregando? Né? Ele falava com parábolas, quando esteve ali. Depois ele pregou ao apóstolo Paulo, quando levou Paulo ao paraíso. Então o apóstolo Paulo fala, segundo a revelação do mistério que se manteve oculto. Quer dizer que essa fé doutrinal esteve oculta durante anos, desde tempos eternos, mas que foi manifestada agora. Entendeu? Depois da cruz, o apóstolo Paulo disse, foi manifestada agora em meu tempo, né? E pelas escrituras dos profetas, você sabe que segundo foi dado a conhecer a todo mundo para que obedeçam à fé. A qual fé? A fé doutrinal. Né? Não está falando dessa fé de estar fazendo milagre, não, abençoado. Por isso é que esse povo está enganado. Se você olhar aqui Romanos capítulo 1, verso 5, diz aqui, pelo qual, Paulo diz, recebemos graça e apostolado para a obediência da fé entre todas as pessoas, as gentes, pelo seu nome. Ou seja, que fé que está falando aqui? Está falando a fé do Evangelho. Então, todas essas campanhas que esses evangelistas que assopram, já viu? Eles dizem que é fé.
Só que não é a fé doutrinal. E eles nem sabem do que nós estamos falando aqui. Você já viu isso? Né? Porque são vários ventos de doutrina que aparecem de vez em quando. Você já percebeu? Antes estava o vento de falar em língua. Não é? Isso é um vento. Quem não falasse assim estava fora. Teve também o vento de doutrina do dente de ouro. Você lembra? Depois veio o riso, doutrina do riso. Né? Depois veio o vento de ficar rodando. Né? E nós aqui ensinando. Então o nosso ministério é um ministério sofrido. O apóstolo Paulo diz: aprove a nós sofrer pela igreja aquilo que Cristo não sofreu. Por que Cristo não sofreu? Porque ele não ensinou o evangelho da graça. Isso coube a nós. Estamos sofrendo hoje porque as pessoas, quando a gente fala de você tem que ter o conhecimento da fé doutrinal, tem pessoas que... Entendeu? E se você vai aí a uma campanha de um evangelista desse, está assim de pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão atrás dos milagres. Entendeu? Elas querem sentir os pelinhos arrepiados. Né? E na mente? Não, a mente continua igual, ou pior, adormecida. Mas como arrepiou os pelos, se baseia em milagres, em emoções. Então essas pessoas vão a esses evangelismos, né? Então, aquela pessoa que cai, né? E se levanta, todo machucado, no ano que vem, eles fazem a mesma coisa, aquela mesma pessoa vem de novo. Eu já vi documentários na internet que falam sobre esse tipo de coisa. Isso é um abuso. Isso é um abuso em cima das pessoas. Não é que eu não creio em milagres, é claro que eu creio em milagres. Eu sou um milagre e eu recebo milagres todo o tempo. Aqui acontecem milagres. Só o fato de você estar prestando atenção no que eu estou dizendo já é um milagre para mim. Isso sim é que é um milagre. Sabia? Então, essa fé te dá entrada, te dá firmeza, te confirma e faz uma outra coisa mais aqui para a gente terminar. Efésios capítulo 1, verso 3. Né? E com isso aqui a gente termina. Diz assim, ó, nele também vós estáis, depois que ouvistes, depois que você ouviu e entendido, né? Tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, ou seja, você ouviu o que eu estou te ensinando, que é o evangelho, e agora você crê. Não é só que você escute, que ouça, não, é que você creia. Eu recebo, eu vou confessar de forma audível. Tendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você sabe o que dizem os pentecostais? Que a promessa do Espírito Santo é quando falam em línguas. Mas aqui diz que você tem que ouvir e crer. Depois que você ouve e crê, você é selado com o Espírito Santo. E isso não é qualquer coisa, não. Sabe lá o que é você estar selado? Um selo de autenticidade? Pá! Essa pessoa, filho de Deus com autoridade, porque creu no Evangelho. Isso é tremendo, abençoado. Isso tem poder. Então, a fé doutrinal é a que faz esse trabalho, mas tem que dividir isso. Tá aí a fé prática e está a fé doutrina. Porque se você não dividir isso, você não vai entender bem. Por isso é que o sistema religioso não entende a gente. Porque eles creem que fé é tudo uma coisa só. Eles veem a palavra fé e entram por essa porta aí. E metem emoção aí em tudo que diz fé, em tudo que se refere à fé. Então, da mesma forma que há duas manifestações da fé, há dois evangelhos, um para cada uma dessa fé. Para a fé prática está o evangelho da circuncisão. Para a fé doutrina está o outro evangelho, o evangelho da incircuncisão. Então, o que acontece? Quando você está na doutrina, o evangelho que você coloca aqui, ó, e aqui é o da incircuncisão. Mas quando você fala com outro irmão que tem outro evangelho, ele não te entende. Como é que ele vai entender que são dois
polos distintos. Você tenta explicar, olha, abençoado, peraí, não. Eu já sei o que você vai dizer. Que o diabo foi destruído, que você é perfeito, que é abençoado. E aí se cumpre aquilo que disse Salomão. O homem é aquilo que ele pensa em seu coração. Dependendo daquilo que você tiver aqui, Provérbios 23, 7, conforme o que você tiver na tua mente, é assim que você anda. Se você não tiver a verdade aqui, você não vai ver nada. Deus poderia passar do teu lado que você não ia se dar conta. E aí nada funciona. Fica naquela coisa do sistema religioso até hoje. Entendeu? Então, quero aqui agradecer a tua audiência nesse momento. Declaro você reinando em vida. Declaro você prosperado em toda circunstância e situação. Declaro você próspero, curado, abençoado. E se você deseja semear no Ministério Reconciliados com Cristo, então aqui eu vou te dizer os nossos códigos Pix. O primeiro é o meu celular, 21 99 104 8388. O segundo código Pix é o meu e-mail, pedrokellerrcc@gmail.com. Esses são os códigos Pix e eu declaro que você semeia em abundância. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, para terminar, quero ministrar um pouquinho de água a essa semente que você está plantando nesse momento. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, diz assim: por que eu disse agora há pouco, eu declaro que você semeia em abundância? Por quê? Porque eu quero que você colha abundantemente. Aqui diz, e digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia em abundância também colherá. Essa é a graça. Esse é o caminho para você prosperar aqui. Aqui, para você prosperar, você precisa semear. A irmã que me perguntou aqui, a abençoada, que me perguntou aqui agora há pouco, eu quero saber sobre a minha família, minha vida e tal. E me parece, ela falou, a minha prosperidade, não foi? Foi sim. Quero saber sobre minha vida espiritual e financeira, saúde e família. Eu creio que a gente falou sobre a vida espiritual, sobre a saúde também, porque essa fé engloba tudo isso, não é verdade? E a vida financeira? A vida financeira passa por você ser uma semeadora. Aquela pessoa que não semeia também não colhe. E Deus não é injusto. Tem pessoas que querem colher sem ter semeado. Isso seria como se você quisesse pular o muro do teu vizinho para pegar na árvore dele as mangas que estão ali já amadurecendo. Eu vou lá pegar. Peraí, a árvore, quem plantou foi teu vizinho. Quem cuidou daquela árvore foi teu vizinho. Quem se dedicou plantando aquela fruteira ali foi teu vizinho. Você não plantou nada. Agora você quer pular o muro e comer as mangas do teu vizinho, os abacates do abacateiro do teu vizinho? Está errado, né, abençoado? Pois é, assim é a tua prosperidade financeira. Ela passa por você ser fiel naquilo que você semeia. Tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar contigo. Até domingo. Domingo a gente tem um tema, se chama, já tem o título, se chama Inimigos em Casa. Você já morou com uma pessoa estranha na tua casa? Não perca esse tema não. Convide alguém. Inimigos em Casa, você vai se divertir. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau. Inscreva-se no canal. Agora eu vou cantar igual eu estava ouvindo hoje. Zé Ramalho da Paraíba. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. Tchau, abençoado. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque
Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo,